E nesse vídeo de hoje nós vamos falar de referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção. Um tópico que está lá no início da NR12, no item 12.1.1. Vamos ver? O que diz esse item, então, da norma NR12, né? Esta norma regulamentadora, a NR12 e seus anexos, definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Mas da onde surgem, né, esses itens, né? Referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção de que a norma NR12 se utiliza no seu texto. Vamos dar uma olhada, então? Começamos pelas referências técnicas, certo? São, na verdade, orientações aplicáveis às máquinas e equipamentos que são originadas ou oriundas, né, de normas técnicas oficiais, as nossas conhecidas NBRs, normas internacionais, como aquelas precedidas das siglas ISO ou IEC também, né, e normas regionais, digamos assim, da Comunidade Europeia, que tem a sigla EN. Vamos dar uma olhada com detalhes sobre essas normas? Vamos ver. As nossas conhecidas normas técnicas brasileiras oficiais, né, elas são normas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a NR12 se utiliza dessas normas técnicas oficiais brasileiras nesse texto da NR12, né, em todo o texto, tá ok? Quando tratar de máquinas e equipamentos, se tiver alguma norma técnica oficial brasileira, a NR12 vai fazer o uso dessa norma, ou dessas normas, né? Nós temos depois as normas internacionais, que tem essas siglas aí, né? ISO, International Standardization Organization, ou seja, Organização Internacional de Padronização, que são normas técnicas internacionais, e também as normas IEC, que são aquelas emitidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional, porque tem alguma coisa de elétrica que muitas vezes se faz uso, né, dentro da própria NR12 para as máquinas e equipamentos. Então, essas normas internacionais também são aplicáveis e é dali que a NR12 tira conteúdos também para tratar de questões específicas de máquinas e equipamentos. Temos ainda as normas europeias, ou seja, aquelas normas europeias mantidas pelo Comitê Europeu de Normalização, que tem essa sigla EN também, tá certo? Ok, vamos ver então agora sobre as questões de princípios fundamentais que a NR12 também se utiliza. Da onde surgem esses princípios fundamentais utilizados no texto da norma regulamentadora, né? São princípios da física, da dinâmica, da resistência dos materiais, da mecânica, ou seja, várias áreas da engenharia mecânica aí, né? E demais princípios da ciência dos materiais, de que se utiliza a NR12 em seu texto na especificação das características dessas máquinas, né, que elas devem possuir, e os seus elementos, né, engrenagens, polias, correias, tudo isso, né, também se faz uso desses princípios fundamentais quando se refere a máquinas e equipamentos no seu texto, de forma que essas máquinas e equipamentos se tornem seguras pelos trabalhadores usuários. É isso, né, são isso os princípios fundamentais de que se utiliza a NR12 em seu texto, certo? Mais alguma coisa ainda são as medidas de proteção também, né, que diz lá no texto inicial. O que são essas medidas de proteção? São elementos estrategicamente instalados nas máquinas e equipamentos, originados de ações de gestores responsáveis pelos processos de fabricação, com o objetivo primordial de resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores através de medidas de proteção coletivas, medidas administrativas e medidas de organização do trabalho e também medidas de proteção individual. Vamos ver cada uma dessas, então? Vamos lá. No caso das medidas de proteção coletiva, né, que são, na verdade, a própria norma vai dizer que a prioridade para máquinas e equipamentos é a instalação de medidas de proteção coletiva, prioridade número 1, né? Essas são medidas implantadas para proteção e que abrangem todos os trabalhadores que estejam envolvidos na operação, na manutenção e na conservação dessas máquinas e equipamentos. Então, eu tenho que proteger a máquina como um todo, não só para o operador de produção, mas também para os mecânicos de manutenção, para os eletricistas, para o pessoal que faz limpeza nessas máquinas, todos eles têm que conhecer os efeitos da NR12, ou seja,
aquelas exigências que a NR12 traz em relação às máquinas e equipamentos. Com relação às medidas administrativas, que também são implantadas, digamos assim, são orientações a partir da iniciativa de gestores e administradores da produção ou de segurança do trabalho, com a intenção de evitar o acesso de pessoas sem vinculação com os trabalhos realizados na área de operação das máquinas e equipamentos. Ou seja, na verdade, essas medidas administrativas, tá, elas são, digamos assim, ações dos administradores para que pessoas que não têm nada a ver com aquelas atividades que estão sendo realizadas na operação daquelas máquinas, né, não estejam próximo dessas máquinas, que podem gerar situações que desencadeiem acidentes de trabalho. Então, isso são medidas administrativas, certo? E nós temos também as medidas de organização do trabalho, que são aquelas orientações a partir da iniciativa de gestores e administradores da produção ou da segurança do trabalho, que interferem diretamente na ordem de execução dos serviços prestados, em termos de aspecto tempo ou espaço. Então, eu posso, por exemplo, pegar a minha máquina que está atuando hoje no turno geral, que é uma máquina, digamos, muito perigosa, e passar essa máquina a funcionar ela no turno noturno, por exemplo, né, onde eu tenho um contingente de funcionários muito menor do que aqueles do turno geral. Então, com isso, eu reduzo a possibilidade de acidentes em função da quantidade de funcionários também. Então, isso é uma medida de organização do trabalho. Quando eu faço inversões de turno, por exemplo, ou modifico, digamos assim, a ordem de execução dos serviços prestados ali, como operação, manutenção e tudo mais. Tá certo? E, por último, né, as medidas de proteção individual, né, que são a utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a necessidade de cada agente de risco presente no ambiente de trabalho ali, certo? Então, essas são as medidas, digamos assim, os conceitos de uma forma geral, nesse item inicial da norma regulamentadora número 12, o item 12.1.1. Tá certo?